Fala, parametrizados, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Olha só, não repara a bagunça aqui, tá? Que eu tô fazendo várias coisas e, enfim, depois eu resolvo isso aqui. Só foquem aqui na minha cara que tá tudo certo. Olha só, no vídeo de hoje eu quero trazer não é muito... É um truque, uma dica, não sei, vocês podem escolher. Mas é basicamente como é que a gente consegue fazer animações aqui no Grasshopper. A ideia de fazer animações, assim, depende de ti, o como a animação que tu quer fazer, o quão complexa ela vai ser. Mas eu quero mostrar pra vocês como é que a gente consegue movimentar as coisas, como a gente consegue criar, por exemplo, um temporizador que a cada segundo alguma coisa vai se mexendo. Sem a gente ter que utilizar loops com anemone ou coisa do tipo. É direto no Grasshopper e, gente, é muito fácil de fazer. E eu quero fazer depois no final uma coisa bem da hora pra vocês verem que, assim, ó, com um pouquinho a gente já consegue fazer uma animação muito legal no Grasshopper. E assim, claro, né, que eu vou estar mostrando como é que a gente consegue fazer uma animação em um objeto, a gente vai usar um objeto padrão e a gente vai deformar ele. Mas é o seguinte, a gente pode usar para várias coisas no Grasshopper. Eu acho que é um truque, assim, é um conhecimento muito importante para vocês que estão utilizando o programa e às vezes querem dar um passo a mais, querem criar alguma animação, querem gravar ela, botar num portfólio, apresentar para um cliente, etc. Seja o que for, tá bom? Então eu quero ensinar isso aqui para vocês. Muito importante, tá, galera? Olha só, se tu gosta de arquitetura, tu gosta de design, tu gosta de tecnologia, tu gosta de programação, tu tá no lugar certo, tu te achou aqui no YouTube, tá bom? Te convido a se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Também deixa um like nesse vídeo que nos ajuda muito aqui no YouTube, o like nos ajuda muito a gente a aparecer por aí quando o pessoal pesquisa sobre o assunto, tá? Então, pô, deixa o like aí, não custa nada, de graça, pra gente ajuda muito, valeu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, qualquer comentário, quer comentar alguma coisa, quer falar, quer tirar uma dúvida, quer me elogiar, quer falar que sei lá, que o Grêmio ganhou, o Grêmio perdeu, tanto faz, tá? A nossa caixinha de comentários ela é livre, tá, pessoal? Vocês podem colocar o comentário de vocês que eu sempre leio e eu sempre respondo. E também, muito importante, nos siga no Instagram, @parametrizado, que lá é o nosso canal de comunicação, tá bom? Entre vocês aí desse lado da tela e eu aqui do outro lado da tela, beleza? Então, é isso. Vamos começar o nosso vídeo. Bom, para a gente conseguir fazer uma animação aqui no Grasshopper, a gente tem que partir do princípio que a gente vai ter que mudar um parâmetro e mudar ele em sequência. Basicamente seria o seguinte, ó, como se eu pegasse aqui um slider, por exemplo, de 0 até 100, e eu pegasse esse slider aqui e eu movimentasse ele, e aí esse parâmetro modifica a geometria de alguma maneira, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, para esse vídeo a gente ter um pouco mais prático e a gente ver o que a gente está fazendo, eu quero já fazer o código dessa animação e eu vou no começo usar aqui um slider. Depois eu quero mostrar como que a gente consegue fazer isso de maneira automática dentro do Grasshopper. Bom, o que eu quero fazer, tá bom? Eu quero pegar um objeto qualquer, a gente pode começar com uma esfera. E o seguinte, essa esfera eu quero que ela se modifique assim. Como é que eu quero fazer isso? Eu quero pegar um ponto e a maneira que eu vou levantando esse ponto, essa nossa esfera, ela vai, por exemplo, eu pego esse ponto, movo para cá e eu quero que ela faça uma coisa assim, ó. Eu quero como que esse ponto ele estivesse puxando essa minha esfera, como se estivesse no tecido aqui, ó, e puxando ela, beleza? Essa que é a ideia básica. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou usar o meu Mesh Sphere. Mesh Sphere, essa daqui, beleza? Eu vou apertar Ctrl M no meu Grasshopper, que aí eu consigo ver todas as arestas dessa minha esfera. Ela é uma esfera em mesh, então ela é composta, né, de arestas e pontos, e isso vai ser importante pra gente. Bom, a base dela pode ser essa daqui, o raio a gente pode aumentar se quiser, vou botar um slider de 0 até, sei lá, 20, tá bom? Não importa muito pra gente, mas se vocês quiserem, não tem nenhum problema, tá? U e V são as divisões nos dois sentidos da esfera. Eu vou botar aqui dois sliders, Ctrl+C, Ctrl+V, vou botar um em U. Então a gente pode ver, ó, que tá na altura, tá dividindo na altura dessa nossa esfera. E o V vai dividir, então, contornando essa nossa esfera aqui.
E bom, gente, padrão de mesh, né? Quanto mais divisões, mais detalhe eu tenho. Quanto menos divisões, menos detalhe eu tenho. Eu vou deixar aqui 20, 20, tá? A gente pode mudar depois, beleza? Mas de novo, esse aqui não é o principal do nosso vídeo. O principal são as animações. Bom, primeiro, eu tenho que fazer esse ponto aqui que ele vai se movimentar. Então eu vou usar aqui, ó, pode ser um ponto aqui no nosso rhino mesmo. Vou botar ele aqui do nosso ladinho, beleza? Do lado da esfera. É importante, tá? Que para isso aqui funcionar, eu vou deixar mais aqui para baixo, para que pegue exatamente aqui na esfera. Ou a gente pode ser esperto e usar um move, mover essa minha esfera em Z, e eu quero mover esse raio dividido por 2, porque, né, ele cria no centro, aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho um raio, né, isso aqui tudo é o diâmetro, então eu quero mover, na verdade, não é nem dividido por 2, gente, é só o raio, né? Porque se eu dou o raio, ele cria o diâmetro, se eu movimento essa minha esfera no raio, ele vai deixar ela aqui. Exatamente com o centro aqui embaixo dela. Beleza. Vou trazer aqui, então, esse nosso ponto para o nosso rhino. Aqui, beleza. E aí o seguinte, eu vou pegar, então, esse meu ponto, eu vou mover ele em Z, como eu falei, vai ir de baixo para cima, tá? Vou botar um slider de 0 até 50, pode ser. Assim, beleza. E aí o seguinte, o que a gente vai fazer? Bom, a ideia básica para a gente criar isso daqui, que é basicamente, à medida que eu vou movendo esse meu ponto, essa esfera ela vai se deformando, tá? Eu tenho que calcular a distância, então, desses vértices da minha esfera com esse meu ponto. É basicamente um ponto atrator. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Deconstruct Mesh. Deconstruct Mesh, eu pego o mesh, eu passo para cá, e ele desconstrói os meus vértices. Na combinação de vértices que formam as faces, a gente tem as cores, esse objeto não tem cor, então não tem nenhum problema. E a normal, que é basicamente, né, aquele vetor perpendicular que sai da nossa face. Bom, aqui eu tenho meus vértices, eu tenho que calcular a distância com esse ponto, então eu vou usar aqui, ó, distance. A distância desses pontos até aquele meu ponto que vai servir de atrator. Eu tenho aqui a minha distância, tá? E aí eu quero movimentar, então, esses meus pontos em direção, tá, a esse meu ponto aqui. Bom, na verdade eu não quero fazer em direção. Eu só quero fazer o seguinte, ó. Dependendo da proximidade desse ponto do meu mesh para esse meu ponto aqui, eu quero que ele se movimente na normal. A gente já tem esse valor aqui, ó, tá aqui a minha normal. Vou usar aqui, ó, Vector Display, para vocês visualizarem. As âncoras são meus pontos. Aqui estão meus vetores, e é isso daqui, ó. Eu quero só que ele se mova, esses meus pontos que estão aqui no meu mesh, exatamente nesses meus vetores. Então eu vou usar aqui, ó, Move. Eu quero movimentar esses meus pontos. Ele já movimenta que tem um Z padrão aqui. Eu vou usar o Amplitude para fazer o quê? Juntar vetor e juntar distância. Se eu passo para cá, agora é isso que a gente faz. Como esses pontos do lado esquerdo estão mais distantes, eles vão se movimentar mais. E esses aqui vão se movimentar menos. Se eu movimentar esse meu ponto aqui, ó, a gente começa a fazer um lance assim. Tá bom? Mas eu acho que ficou muito grande, tá? Essa minha movimentação. Porque eu estou pegando literalmente a distância entre esse meu ponto e os pontos daqui. Eu vou só fazer o seguinte, ó. Eu vou usar aqui, ó, o Division. Eu vou dividir esses valores de 0.1 até 1. Não, mentira, eu quero multiplicar, perdão. Eu quero multiplicar esses valores. Porque daí eu consigo a porcentagem aqui deles. E eu troquei aqui, na amplitude. Pronto, agora isso aqui é 10%. De 0 até 1.0. Então agora, 0%, tá? Eu tenho aqui 20%, 30% até o valor total. Vou deixar aqui 0.1. E aí o seguinte, aqui eu movimentei os meus vértices. Agora eu tenho que reconstruir o meu mesh. Eu vou usar o Construct Mesh. Inclusive eu tenho que fazer uma aula só sobre mesh. Para vocês entenderem como é que a gente modifica aqui neles. Porque agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar todos esses meus pontos e eu vou pegar a lógica de construção das minhas faces, que está aqui. E aí com isso, ó, a gente consegue reconstruir aqui esse nosso mesh, que originalmente ele era isso aqui, na verdade,
isto daqui, e aí ao final eu reconstruí ele modificando ali esses meus pontos. Tá, beleza. Então olha só. Na verdade, para a gente visualizar melhor, eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Este meu ponto aqui, que eu coloquei, eu não quero que ele seja só um ponto que vá para cima ou para baixo, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Bom, serviu aqui só para a gente testar. Eu quero criar um caminho, tá bom? Eu vou pegar aqui na minha vista de topo e vou fazer uma coisa mais ou menos assim. E daí agora eu vou apagar só uns vértices para deixar a minha vida mais fácil. E eu vou pegar, por exemplo, esse final e trazer aqui para cima. Talvez esses dois pontos aqui também. Beleza, tá? Aí agora eu vou usar aqui, ó, curve. Vou referenciar essa minha curva. E aí agora eu vou criar um caminho, né? Na verdade, esse é o nosso caminho. Eu vou criar um ponto que está percorrendo esse nosso caminho aqui. Eu vou usar o meu evaluate curve. Eu coloco uma curva, eu vou só reparametrizar para que fique de 0 até 1 e vou usar aqui um slider de 0 até 1.0. Aí é o seguinte, a maneira que eu mudo aqui esse meu slider, esse meu ponto vai percorrendo esse caminho e agora eu quero usar este ponto aqui na minha distância. Agora, ó, eu vou mudando e essa minha geometria, ó, vai se deformando a partir de onde está esse meu ponto aqui. Beleza, fechou. Esse aqui é o nosso código, tá? Agora é o seguinte, como é que a gente cria animação, tá bom? A gente tem algumas maneiras. Uma delas já está no Grasshopper e é muito fácil. Qualquer slider, pessoal, qualquer slider que vocês tenham aqui no Grasshopper, se vocês clicarem com o botão direito, a gente tem a opção aqui embaixo, ó, Animate. O que o Animate ele faz? Ele vai animar esse nosso slider aqui, só que o que acontece? Ele tira um print a cada uma mudança que a gente faz ali nele, tá bom? Isso aqui é legal pra gente fazer GIFs ou coisas do tipo. A gente só tem que setar algumas coisas aqui. Bom, primeiro de tudo, onde é que a gente vai salvar essas imagens? Bom, a gente pode achar um caminho aqui, tá bom? Eu vou salvar na minha área de trabalho, eu vou salvar... Não, na verdade eu vou salvar... Vamos fazer certinho, né? Vou salvar no nosso vídeo aqui, na pasta do nosso vídeo, animações com GH, eu vou criar uma pasta e colocar animação. Eu vou botar slider, tá? Então, toda vez que o Grasshopper mudar um desses valores aqui, ele vai tirar um print da nossa tela. Bom, aqui a gente tem de qual viewport a gente vai selecionar, pode ser topo, frente, direita, perspectiva, no caso a gente quer perspectiva. Resolução, a gente pode escolher qual que é a resolução das imagens ao final. A gente pode botar, por exemplo, 1080 por, sei lá, 1920, tá bom? Vai ficar uma baita resolução. A gente tem a opçãozinha aqui do lado, que é basicamente pegar o tamanho da nossa viewport aqui do Rhino, o que nos serve também, aí ele automaticamente já prende esses valores. E aí que vem a parte importante, olha só, frame count. O frame é basicamente cada um dos valores que a gente tem aqui. Então se eu tenho de 0.00 até 1.0, eu vou ter 100 frames aqui, correto? Isso vai variar de slider para slider. Basicamente, tu tem que ver, bom, qual que é a variação que eu tenho de números aqui no meu slider e eu tenho que carregar aqui nesse meu frame count, certo? Então, aqui no meu já está 100, mas vocês têm que saber qual que é a variação desse slider. Para ver a variação, vocês podem entrar aqui no slider e a gente tem aqui, ó, range. Não, mentira. Não, é o range, claro. Aqui eu tenho o mínimo e o máximo. Eu estou variando um valor, mas aqui eu tenho, ó, 100, então eu tenho 100 valores. Se isso aqui fosse, por exemplo, 50, então eu tenho aqui, ó, 5.000 valores, tá? Então, essa é uma maneira que vocês conseguem pegar. Olha aqui o range e ver qual que é o número que está aqui, beleza? Então vamos lá, vou vir aqui de novo, Animate, vou escolher o caminho, né? Então eu vou pegar aqui a pasta no nosso vídeo. Ações, slider, ok? Vou colocar aqui que eu quero a minha viewport, vou clicar nesse botãozinho. Eu já tenho 100 frames. E aí tem um esquema, ó. Frame tag, tá? Se vocês quiserem colocar alguma coisa aqui,
basicamente, se eu não me engano, essa é uma tag que vai aparecer... Na verdade, eu não tenho certeza, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui depois. Mas, uma coisa muito parecida é o File Name Template. Isso aqui eu posso botar, por exemplo, um template para o meu arquivo. Por exemplo, a animação, underline. E aí, esse valor em chave é basicamente qual que é o frame da minha animação. Eu posso botar, por exemplo, step, frame, qualquer coisa. Imagem, qualquer coisa, tá bom? Isso aqui, deixa eu rodar a animação, tá? E aí a gente vê como é que vai funcionar isso daqui. Bom, está tudo setado, beleza? Eu vou clicar em OK. Olha só, minhas mãos estão aqui, ó. E automaticamente o Grasshopper está animando esse nosso slider. E se vocês olharem aqui na nossa barra de comando do Rhino, ó, ele está salvando os frames. Todos os frames aqui. Se a gente agora, tá, entrar lá no nosso, na nossa pastinha do nosso Dropbox, deixa eu pegar aqui, slider, tá aqui, ó. Bom, ó, todas as imagens estão aqui. Se eu entrar, ó, deixa eu abrir isso aqui, ó. Se eu for passando, ó, tô passando com a setinha do meu mouse, ele vai mostrando cada uma das posições aqui. Tem uma hora que ele dá um blur porque o computador tem que carregar a imagem, tá? Mas olha só, depois que ele carrega, a gente consegue ver, ó, toda a animação. Beleza? Então, gente, esta é uma maneira da gente fazer essa animação aqui dentro do Grasshopper, utilizando o próprio slider para fazer isso. Mas tem como a gente fazer diferente. Bom, digamos que tu queira fazer o seguinte, Léo, eu não quero salvar, tá bom? Eu não quero salvar arquivos e depois montar um GIF. Eu quero animar direto no meu Grasshopper e eu quero ver essa animação. Bom, é meio ruim a gente ficar aqui toda hora mudando o slider e vendo como é que isso funciona. Será que tem como a gente criar algum tipo de contador para a gente visualizar isso daqui? Tem, dá pra gente fazer. Bom, duas maneiras, tá? Uma eu quero mostrar utilizando só o Grasshopper e outra eu quero mostrar utilizando o Anemone, que é basicamente o que a gente usa de loop, mas é uma maneira diferente da gente usar o loop. Como é que a gente usa no próprio Grasshopper? Bom, primeiro de tudo, tá? A gente vai usar um componente que ele é muito especial aqui no Grasshopper. Ele tá em Utilidades e Trigger. Gente, o que é o Trigger? O Trigger, basicamente, ele pega um componente e ele meio que dá uma atualizada. Ele vai clicando em atualizar aquele componente. Como se eu tivesse toda hora vindo aqui, ó, e cadê? Aqui. Recompute. Recompute. Atualiza. 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 Certo? Só que a gente pode fazer isso sem ter que vir aqui no componente e atualizar ele aqui no Recompute. O Trigger faz isso automático. Ele vai fazendo vários cliques naquele componente, vamos pensar que é assim, e vai atualizando aquele componente. Bom, como é que a gente faz isso? Eu vou pegar aqui, ó, um componente de número, number, esse aqui mesmo. E eu quero botar um valor aqui nesse meu componente. Como é que eu consigo botar um valor? De diversas maneiras. Eu quero botar uma maneira que fica mais clara. Vou botar aqui um painel, tá bom? E vou botar aqui, ó, .01. Na verdade não, perdão, gente. Eu não vou botar como painel. Eu quero mostrar a maneira que eu aprendi, tá? Maneira que eu aprendi. Clico no meu componente, botão direito, set number, e vou botar aqui, ó, .01. Por que .01? Lembra, gente, que eu estou variando aqui esse slider, ó, de 1 em 1. Então é .00, .0001, .02, etc, etc. Então, .01 é o quanto eu estou variando de número para número. Bom, olha só, se eu vier aqui nesse meu componente e pegar um painel, ele mostra aqui, ó, o valor que eu coloquei ali dentro, tá bom? .001. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o trigger e vou dizer, atualiza esse componente aqui para mim. Como é que a gente faz isso? Aqui está o output do nosso trigger. E até aparece aqui, ó, add trigger target. Se eu clicar e arrastar, ó, ele puxa, tá bom? Esse fio, que não é o fio que a gente conhece. E quando eu boto num componente, ó, tá vendo que ele cria esse balão aqui, com um contorno preto e preenchido branco?
quer dizer que ele mostra qual componente que a gente vai querer estar fazendo essa atualização. Eu quero atualizar esse componente aqui. Beleza? Então agora o trigger está relacionado com este nosso componente aqui. A gente pode botar em outros também, ó. Não tem nenhum problema, tá? Depois para desconectar a mesma coisa, ó. Com o Ctrl a gente desconecta. O que eu quero fazer agora? Bom, eu tenho que dizer de quanto em quanto tempo vai atualizar aqui esse meu trigger. Eu clico com o botão direito, intervalo, e aí o seguinte, ó, eu consigo dizer de quanto em quanto tempo eu quero fazer esse update no meu trigger. Eu tenho aqui 10 milissegundos até 500, eu tenho 1 segundo até 30 segundos, depois eu tenho 1 minuto até 1 hora. E aqui eu consigo botar um valor personalizado, sempre em milissegundos, tá, gente? Então, 1 segundo são 1000 milissegundos, tá? 5 segundos são 5000 milissegundos, beleza? Mas, pra gente, eu vou botar aqui, ó, 10 milissegundos. Quando eu clico, ó, ele aparece aqui no meu computador, vai aparecer no computador de vocês, Grasshopper Trigger Block, tá? Bom, e com isso, o meu trigger está atualizando esse meu componente. Ele está atualizando, beleza? Só que é o seguinte, ó, reparem que esse número aqui ele não vai mudando. Eu estou sempre colocando aqui, ó, o mesmo número e ele está toda hora atualizando o mesmo número. O que a gente tem que fazer é basicamente salvar esse valor toda vez que a gente está atualizando. Então, 0.01 atualizou, ele vai salvar esse valor. Aí eu vou ter 0.01, salvou, 0.01, salvou, 0, e assim sucessivamente. E para isso a gente tem um outro componente que é o Data Recorder. Tá bom? Eu falo Record Data, mas é Data Recorder, eu sempre falo errado. Enfim, o Data Recorder, gente, o que acontece? Ele salva toda vez que mudar um valor passando por esse componente. Por exemplo, se eu pegar um slider de 0 até 10 e passar aqui para ele, olha só, toda vez que eu mudo esse valor, ó, ele vai salvando. Tá vendo aqui, ó? Ele começa a criar uma lista de toda vez que entrou um valor novo nesse nosso Data Recorder. Aqui eu tenho as opções de resetar, então, ó, agora ele está zeradinho. E eu tenho essa opção aqui de salvar ou não, de estar ativo ou não o nosso Data Recorder, certo? Bom, o que eu quero fazer? Eu quero então aqui, toda hora que eu atualizar esse componente, o Data Recorder salve essa atualização. Então eu vou pegar este meu componente aqui, vou passar para cá, e aí, olha só, vou pegar o output e colocar aqui. Eu vou resetar, e aí, olha o que acontece, ó. Ele está toda hora salvando no tempo que a gente colocou do nosso trigger aqui, que está atualizando esse componente. Porque mesmo que eu atualize o componente, eu mudei o meu valor. Entendeu? Eu estou atualizando, então ele está entrando outro valor. Esse number vai enviando informações para esse nosso Data Recorder. Bom, só que uma lista com o mesmo valor não nos adianta muito. Eu tenho que somar este valor. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou usar o Mass Addition. O Mass Addition, ele adiciona uma lista de números. Se eu pegar isso daqui e passar pelo meu Mass Addition, o meu resultado vai ser agora, ó, um número que fica variando. Ó, eu vou resetar aqui, ó, e ele vai indo de 0 até 1. Da hora, né? E aí o seguinte, ó, acho que 10 está muito rápido. Eu vou mudar aqui, ó, vou botar 50. Aí já ficou melhorzinho. O que acontece agora se eu pegar esse número e passar por Evaluate Curve? Olha só. Só que aqui a gente tem um bug. Quando ele passa de 1, ele segue essa curva no imaginário, né? Ele vai, ó, bum, e aí ele começa a ir lá para o outro lado e daí já buga tudo. Bom, como é que a gente ajeita isso? Primeiro de tudo, eu vou parar o meu trigger, ó, vou clicar aqui, pausei ele. Gente, olha só, eu quero sempre pegar, beleza? Valores entre 0 e 1, sempre 0 e 1. Eu não quero que passe desses valores, não pode ser 1.5, 2, 20, 50, não pode. Tem que ser sempre de 0 e 1. O que eu vou fazer então? Olha só, eu vou usar aqui, na verdade, desse jeito já funciona, vai ser de 0 até 1.
A gente até consegue botar aqui, ó, no Data Recorder, um limite, tá? Se eu botar aqui 100 e eu resetar, vocês vão ver, ó, que ele não vai passar lá do nosso valor, beleza? Quando chegar aqui, ó, em 100 valores, ele vai parar. Pronto, ó, parou. Beleza, essa é uma solução. Mas eu quero fazer uma jogadinha pra gente ter sempre essa animação rodando, tá? Eu vou tirar o meu limite aqui, certo? Vou resetar isso daqui. Tirou meu limite? Opa, não tirou, pera aí. Aqui, pronto. Vamos resetar. Ô, gente, não foi? Pera aí. Aí, pronto, foi. Tirou. Então, ó, ele tá passando, o Evaluate Curve começa a dar problema, e aí tudo buga. Bom, como é que a gente faz isso? Olha só. Eu vou pegar um componente aqui do meu Pufferfish chamado Deconstruct Number. O Deconstruct Number, ele é muito legal porque ele pega um número e ele divide o valor inteiro e os valores depois da vírgula. E isso é muito bom pra gente. Por quê? Quando eu chego aqui no 1, ele volta pro 1.01 e ele vai subindo. Então, ó, 1.0, tanto, ele vai chegar em 2 e ele vai voltar, 2.02. Gente, a gente precisa só desses valores aqui, ó. Esses valores estão cíclicos. É de 0 até 1, 0 até 1, e vai mudando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, passar esse valor pelo meu Deconstruct Number. Eu tenho o meu valor inteiro, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu pegar um outro painel. O valor inteiro, certo? 1. E o meu valor, depois da vírgula, né? 0.83. Reparem, ó, quando eu rodo o meu trigger. Valor inteiro, o valor depois da vírgula. Vocês vão ver que esse valor ele vai voltar para 0. Por quê? Porque agora eu tenho um outro número inteiro aqui. Agora eu tô indo pro 2 aqui, ó. Ele vai chegar em tanto e aí ele vai pular para 2 ponto alguma coisa. Estamos chegando em 3. Então é o seguinte, ó, o que eu quero são esses números aqui, ó. Vou passar ele pro meu Evaluate Curve. E aí é o seguinte, ó. Vou rodar. Vocês vão ver aqui o meu... Eita. Aí, pronto. Vocês vão ver que o meu valor aqui ele vai passar de 1. Mas vocês vão ver, ó, que ele vai voltar aqui pro começo. Por quê? Porque agora tá tudo cíclico. Ele vai chegar no 1, ele vai voltar para 0. Ele vai chegar em 2, vai voltar para 0. E assim vai indo. E a nossa animação vai rolando. Léo, não seria mais fácil tu pegar essa linha e colar e fechar ela? Seria. Daria para fazer também, tá? Tô mostrando só uma outra maneira. Vocês estão aprendendo coisa nova. Bom, feito isso, tá? Essa é a maneira só com o nosso Grasshopper aqui. Tudo bem que a gente usou esse plugin, mas de novo, gente, não precisa. Aqui no meu Record Limit, vocês podem botar a quantidade de frames que vocês têm. E já funciona, beleza? Qual que é a outra maneira? É a gente usar o próprio Anemone. O Anemone a gente cria loop. E a gente não quer criar um loop, a gente não quer fazer essa geometria modificando. A gente só quer ter um contador. E olha só. No Anemone, deixa eu pegar ele aqui, ó. A gente coloca o loop start, o nosso loop end. Eu tenho um vídeo só sobre ele, só sobre o Anemone, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá? Loop start, loop end. Ele pede aqui, ó, quantas repetições tu quer fazer? Eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero repetir 100 vezes, que é a quantidade de frames que eu tenho. Tá bom? E aí o seguinte, ó, eu tenho que conectar alguma coisa no loop end. Gente, eu não preciso colocar nada aqui. Na verdade, se vocês quiserem botar um valor qualquer, por exemplo, 1, esse valor vai entrar aqui e eu quero que ele faça o loop. Não existe nada acontecendo ali. Eu estou pegando o número 1 e só repetindo ele que não está fazendo nada, literalmente nada. Mas aí que vem a coisa. Esse nosso output aqui, ó, é um contador. Repara o que acontece quando eu venho aqui, ó, e com um button, eu reseto o meu loop. Ó, é um contador. Tá vendo, ó? É um contador. Vai de 0 até 100. Dessa maneira aqui, ó, a gente cria... não precisa fazer nada com o loop. Ó. Eu só quero o contador, é só isso que me importa. A única questão é que este valor aqui, eu tenho que colocar ele entre 0 e 1. Como é que a gente pode fazer isso? Eu só vou dividir esse valor aqui por 100. Ó, esse valor aqui, eu vou dividir ele por 100. E aí, ó, eu tenho essa variação de 0 até 1. Se eu pegar isso aqui e botar, por exemplo, 500,
ele vai variar mais. Aí vocês estão vendo, ó, que a gente entra naquele outro esquema de ser um número maior do que 1. Eu só tenho que pegar isso daqui, ó, e colocar aqui no meu deconstruct number. Ó, dá na mesma. E isso aqui, ó, já começa a nos dar uma opção de quantas repetições eu quero. Por exemplo, eu quero que a minha animação repita 5 vezes, então são 500 frames. Eu vou rodar aqui, ó, e vocês vão ver que ele vai do começo até o fim, ó, 5 vezes, porque eu tenho o quê? 500 frames aqui. Certo? Então, gente, essa é a outra maneira da gente criar essas animações aqui. A grande ideia das animações é que a gente precisa de um contador. E esse contador vai estar atualizando esse número em algum parâmetro que a gente está utilizando aqui para fazer toda essa nossa animação aqui. Certo? E aí a gente pode brincar um pouco mais com isso. Por exemplo, eu posso pegar esse meu mesh aqui, ó, e eu posso usar um deconstruct mesh de novo, tá? Cadê? Mesh. Tá bom? Tô pegando um demesh aqui. E eu vou pegar o seguinte, ó. Eita. Eu vou pegar aqui, ó, as minhas normais, tá? Tô pegando esse valor aqui. E eu quero, por exemplo, dar uma cor para esse meu mesh a partir das minhas normais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em display. Em display eu quero fazer isso, ou eu quero fazer isso em mesh? Aqui, não, é aqui mesmo. Mesh color. Tá bom? Eu quero pegar aqui esse meu mesh. E aí, olha só. Quando eu coloco isso, ó, ele já cria uma coloração para esse meu mesh. Uma coloração meio que padrão, tá? Se eu pegar minhas normais e colocar aqui, olha só, ele cria esse tipo de coloração. Tá bom? Bem simples, nada demais. Mas agora o legal é que o seguinte, ó. Se eu rodar aqui esse meu contador, ó, esse meu objeto, ele se modifica. Certo? E aí a gente pode brincar, por exemplo, com o tamanho dessa minha modificação. E aí, se a gente brincar um pouco com a visualização do Rhino, se eu botar, por exemplo, um fundo todo preto, né? Apertar aqui F7 para esconder o meu grid, agora eu tenho aqui uma animação. E, gente, o legal disso tudo é que eu fiz com uma esfera. Mas, se eu usar aqui um box, um mesh box, e eu utilizar uma caixa para isso, ó, aqui eu tenho... eu posso colocar a minha caixa base, mas não tem nenhum problema. Eu só quero botar aqui, ó, as minhas divisões em X, em Y, em Z. Então, ó, agora eu tenho aqui essa minha caixa. Deixa eu só mudar o meu fundo aqui. Certo? Ó, tem aqui essa minha caixa. Eu só vou pegar essa minha linha e passar aqui para baixo, para centralizar no meu objeto. Se eu pegar agora toda essa ideia e passar pelo meu deconstruct mesh, eu já tenho um outro tipo de animação, uma coisa um pouco mais diferentona, se eu posso dizer. Olha só, vou rodar. Olha só. Ele pega todas essas faces e ele começa a modificar elas, como se eu estivesse explodindo aqui esse nosso objeto. Certo? Ó, deixa eu parar aqui. Acho que ficou com muita repetição. Eu vou botar 10 para ficar um pouco mais rápido. Pronto. E aí a gente tem esse tipo de outro objeto fazendo essa animação. E a gente pode usar vários dos primitivos que a gente tem aqui, que não são muitos. Mas eu posso, por exemplo, fazer o seguinte, ó, se eu pegar aqui um cone, tá? Eu vou botar aqui que a base dele é XY, o raio dele vai ser 20, talvez, e se a altura dele for 50, tá bom? Pegar esse cone aqui, ó, e se eu transformar ele rapidamente num mesh, B-Wrap Mesh, ó, aqui, pum, tem um cone agora, tá? Eu posso até, na verdade, ó, isso aqui é uma superfície, então eu vou usar aqui, ó, Mesh Surface, vai ser mais fácil. Mesh Surface, as divisões estão aqui, acho que aqui eu vou mudar mais, vou botar 20. Se eu pegar isso agora e botar aqui no meu cone, agora eu estou animando outro objeto, ó. Outro objeto. Eu vou diminuir aqui o quanto ele está se movimentando. Certo?
Gente, isso aqui funciona para qualquer objeto mesh, tá? Porque a gente está trabalhando com os vértices. E é dessa maneira, tá, que a gente consegue criar, então, essas nossas animações em objetos dentro do Grasshopper. Mas olha só, na verdade, vamos finalizar o vídeo que eu dou esse recado. Bom, galera, esse aqui foi o vídeo, tá? E o que eu tava querendo falar aqui é o seguinte, ó. Aqui a gente utilizou um objeto 3D, um mesh, pra gente fazer, né, toda essa deformação no objeto. Mas, gente, não para por aí. Vocês podem utilizar linhas, vocês podem utilizar grids, vocês podem utilizar objetos em NURBS também, vocês podem utilizar linhas e funções senoides, por exemplo, para fazer algum tipo de movimentação. Galera, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Entendam que é o seguinte, eu mostrei para vocês como é que a gente cria uma animação, como é que é o princípio de criar uma animação aqui no Grasshopper. Como vocês vão utilizar, aí é com vocês, tá bom? Você já tem o conhecimento para vocês conseguirem pegar esses contadores, que basicamente é isso, essa animação é um contador e ele é cíclico, ele vai se repetindo, e colocar onde vocês quiserem para fazer qualquer tipo de animações que vocês quiserem. Muitas animações que existem no Grasshopper, tá? Eu até vou colocar uma aqui aparecendo na tela, que é feita no Grasshopper, ela é feita assim, é feito esse contador, e esse contador que, né, faz todo esse lance aí da modificação da geometria, beleza? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, beleza? Lembrando, se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo, qualquer dúvida vocês podem colocar um comentário aqui no vídeo, que como eu sempre falo, eu leio e eu respondo, e também nos siga no Instagram, @parametrizado. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? E, bom, se cuidem, até mais!